Brasil, a gente volta a falar aqui a respeito do conflito entre Israel e palestinos, ou Israel e o grupo Hamas. Isso porque governos do México e do Chile encaminharam ao procurador do Tribunal Penal Internacional um pedido formal para que a corte, com sede em Haia, realize uma investigação sobre o cometimento de crimes dentro da faixa de Gaza. E a África do Sul anteriormente tinha recorrido à Haia também, à Corte Internacional de Justiça, denunciando o Estado de Israel por genocídio. E a gente conversa agora para entender esse imbróglio todo com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Professora, bom dia, obrigado por atender o jornalismo da Nova Brasil, hein? Bom, eu que agradeço e bom dia a todos. Professora, são coisas diferentes essas aqui, né? E até eu gostaria que a senhora nos fizesse entender. A África do Sul mira o Estado de Israel, esse mira bem entre aspas, e Chile e México meio que denominam autoridades israelenses, e não exatamente o Estado. É por aí, professora? Sim, e são tribunais também com características diferentes, né? Complementares, né? Porque essas cortes internacionais, elas têm competências não concorrentes, elas não concorrem entre si, mas elas se completam, né? Elas formam aí uma constelação de tribunais, constelação essa na qual cada um dos tribunais tem uma competência. O pedido da África do Sul na Corte Internacional de Justiça é bastante peculiar, na medida em que a Corte Internacional de Justiça da ONU, ela não tem uma competência para julgar, né, declarar se esse é culpado, aquele é inocente, e não tem até os meios para tornar o culpado realmente responsável pela sua conduta criminosa. Então, ele é mais um tribunal, a Corte Internacional de Justiça, para onde a África do Sul foi, mais um tribunal declaratório do que condenatório. Então, digamos que essa atitude da África do Sul, recorrendo ao Tribunal da ONU, à Corte Internacional de Justiça, para examinar as condutas de Israel e examinando essas condutas, vir a declarar que há ali crimes de guerra, é apenas uma atitude política, não é? Porque a Corte, se pronunciar, se aceitar essa incumbência de examinar e, ao final, dizer se há a prática de crimes de guerra praticados por Israel, ela não vai ter, assim, um caráter condenatório, vai ter declaratório. Ela vai declarar, fazer um parecer dizendo, olha, pelo que a gente examinou, a conduta de Israel em Hamas é mais do que direito de defesa, segundo o estabelecido pela Carta da ONU, e implica crimes de guerra de acordo com as convenções lá do início do século XX. Mas isso terá apenas um caráter político, não terá nenhuma executoriedade. Já a iniciativa de Chile e México é uma iniciativa, digamos, com a perspectiva do direito penal internacional mais correta e que terá ou que poderá ter melhores resultados, na medida em que é o Tribunal Penal Internacional aquele que tem competência de examinar se um determinado país ou representantes de um país, sejam representantes civis ou militares, o próprio exército, as forças daquele país, se aquele país está, ou mais de um país, estão praticando crimes de genocídio, crimes de agressão, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. E ao fazer essa investigação, como pede México e Chile, condenar. E ao condenar, tem os meios de fazer com que aquelas pessoas condenadas venham a cumprir as suas penas. Então, esse é o tribunal correto. Professora, bom dia para a senhora, ficou bastante claro, obrigado pela explicação. Apesar de serem tribunais diferentes, eu queria saber o impacto político até que isso pode ocorrer, essas ações, África do Sul, Chile e México. Qual que é o impacto desse conjunto de ações? Nesse momento, digamos que são iniciativas, como eu disse, políticas e político-jurídica, como no caso do Tribunal Penal Internacional, político-legal, porque tem um
um resultado, pode ter um resultado, porque o Tribunal Penal Internacional, ele investiga pessoas, não é? Pessoas e não o Estado, como no caso da África do Sul, que recorre à Corte Internacional de Justiça da ONU, que tem competência, a Corte Internacional de Justiça, para examinar estados, a conduta de estados e não de pessoas, né? Já o Tribunal Penal, ele vai diretamente para cima das pessoas daquele país onde, ou no qual, ou o qual está praticando um desses crimes, de genocídio, de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão. Então, ele examina pessoas, tanto com características civis, não é, como militares. Então, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa, o ministro da Segurança, aí pessoal do Exército, o ministro da Defesa, que vem do Exército, da Aeronáutica, enfim, quem está ou estava naquele conflito, naquele momento armado. Então, examinam perspectivas, a gente diz, pessoas no direito diferentes, né? A pessoa Estado e a pessoa física, a pessoa natural. Então, eles têm competências diferentes. Mas quando, respondendo mais objetivamente essa pergunta, a África do Sul vai à Corte Internacional de Justiça para investigar o Estado de Israel, para que o Estado de Israel investigado seja considerado um criminoso de guerra, está falando do Estado em geral. Uhum. Já no Tribunal Penal Internacional, nós estamos falando de pessoas, né? Então serão investigados ali, serão investigadas as pessoas. Então, a repercussão política, ela é importante, porque seja o Estado, sejam as pessoas, isso tem, digamos, efeitos, consequências no plano internacional, que primeiro, mostrar um dissabor, né? Digamos, uma necessidade de que aquelas pessoas ou aquele país parem as agressões ou revejam as suas agressões para que elas não possam ou não venham a ser objeto de condenação em um tribunal e em outro tribunal. Então, é importante porque Israel e o Hamas começam a ver que a comunidade internacional, os demais países, não é? Uhum. Eles estão preocupados com o que está acontecendo lá. E eles poderão, não é? Como pessoas, e não só o Estado de forma abstrata, mas como pessoas, o primeiro-ministro israelense, o presidente israelense, os militares, pelo lado do Hamas, os dirigentes do Hamas, os líderes do Hamas, quer dizer, essas pessoas poderão ser condenadas. Então, elas começam, de uma certa forma, a se preocupar com a repercussão dos seus atos. Se é que nós podemos dizer que essas preocupações estão aí na agenda dessas pessoas, tanto de um lado como de outro. Parece que, nesse momento, estão aí focadas, para não dizer obcecadas, mas focadas com a derrubada tanto dos representantes do Hamas, e por outro lado do Hamas, dos israelenses ou do Estado de Israel, como diz o Estatuto do Hamas. Então, tem um aspecto político internacional de chamar a atenção, não é? E também fazer com que outros países possam ou se sintam estimulados a aderir a essas denúncias, aderir às denúncias feitas por África do Sul. Então, outros países poderão se juntar à África do Sul na Corte Internacional de Justiça e outros países poderão se juntar às denúncias de Chile e México, ou mesmo fazer outras denúncias, não é? Relativas ao que está acontecendo lá, independentes, também no Tribunal Penal Internacional. Então, cria aí uma certa balbúrdia, né? E cria também, como a gente diz, um adensamento das tensões, porque aí significa que muitos países, ou alguns países, começam a se movimentar no sentido de desaprovar o que acontece lá. Professora, só para a gente fechar rapidamente, pela configuração que a gente tem hoje no mundo, com alguns países com poder de veto em determinados organismos, e essa polarização, você tem um grupo de países que defende uma coisa, outro grupo que defende outra, e entre esses você tem aqueles que podem vetar ou não qualquer tipo de iniciativa. À luz do direito internacional, fica difícil a gente punir uma nação, e aí é mais fácil individualizar e citar nomes que podem ser punidos
do que propriamente uma nação? Qual é a avaliação que a senhora faz? Sim, é uma ótima questão. Esses tribunais, como eu disse, embora preguem a justiça, a condenação, tanto de países como de pessoas que se comportam contra os direitos humanos ou que representam uma ameaça à paz, não só daqueles dois países ou do seu próprio país, mas também a paz internacional, embora eles tenham essa bandeira, nós sabemos que são políticos, não é? Uhum. Então, a Corte Internacional de Justiça da ONU, ela é eminentemente política, embora com essa grande e importante bandeira da paz e da segurança internacional e da melhoria da vida das pessoas. Mas as decisões, as investigações e os estudos dependem muito dos financiamentos, né? Especialmente agora olhando para o Tribunal Penal Internacional, cuja missão é tão honrosa, né, de ir para cima das pessoas, independentemente dos estados, pelo que elas fizeram. Mas ali dentro, quem serão investigados, porque o Tribunal Penal Internacional ele tem 13 instâncias. A instância que recebe o pedido de investigação, e vamos ter presente que o pedido de investigação de México e Chile não é contra Israel e nem contra o Hamas. Eles pedem especificamente que o que está acontecendo no conflito Israel e Hamas seja examinado, independentemente de focar em Israel ou Hamas. Ele põe o pedido, a denúncia põe os dois em xeque, né? Quer dizer, que se examine a prática dos dois e se os dois estariam ou estão praticando crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Então, de uma certa forma, traz os dois e não como faz a África do Sul no Tribunal Internacional da ONU, que traz apenas Israel. Então, Israel estaria cometendo crimes de guerra. Digamos que há uma neutralidade no pedido de investigação no Tribunal Penal Internacional. Mas há, como eu dizia, e voltando sendo mais objetiva, há ali sim decisões, embora a gente tenha no Tribunal Penal uma primeira Câmara, que é a que investiga, uma segunda Câmara, que é a que julga em primeiro grau, e uma terceira Câmara que julga em grau de recursos, e os juízes são diferentes, né? São 18 juízes no Tribunal Penal Internacional. Esses 18 juízes, eles estão divididos nessas três câmaras, embora a Câmara que vai receber, que recebeu da investigação, ela pode não receber o pedido. E, ademais, ela pode receber o pedido e protelar, procrastinar muito a investigação. Por quê? Porque ela precisa de recursos para isso. Ela precisa de dinheiro para tocar esses trabalhos de investigação, de ouvir testemunhas, de pagar passagens, de até fazer prisões preventivas. E esse dinheiro vem de onde? Essa é a pergunta. Vem dos países membros. De quais? Daqueles que pagam mais. Aí nós estamos falando dos Estados Unidos, da União Europeia. Então há também aí uma decisão política de quem vai tocar a investigação. E se vão tocar a investigação ou não. Então, embora eles tenham essa missão, o tribunal, né, os tribunais tenham, mas especificamente o Tribunal Penal Internacional, tenha essa missão, na hora de vamos investigar, quem é que vai pagar essa conta? E aí pesa muito a presença dos Estados Unidos, a presença da Alemanha, da Inglaterra e de outros países que são, digamos, economicamente mais patrocinadores, não é? Ele diz, isso aqui nós não vamos pôr dinheiro, ou nós vamos demorar para pôr. Então as investigações não acontecem, né? E vão acontecer contra um país da África do Sul ou contra um país da Ásia, que também está sendo investigado, ou que também estão sendo investigados no tribunal, para onde o dinheiro vai mais rapidamente para tocar as investigações. Então também há isso, que não podemos ser ingênuos de achar que não acontece. Acontece sim. Quem é que vai pôr, qual dos países aí vai disponibilizar o dinheiro, verba, para que esses promotores, esses procuradores e esses investigadores trabalhem, vão até a região de guerra, pagam aí as suas despesas, ou são pessoas, compram equipamentos, alugam automóveis, aviões, quer dizer, isso demanda uma quantia de dinheiro bastante expressiva. Então também tem essa política, digamos, para não dizer essa politicagem, mas também tem, não vamos ser ingênuos, também tem essa política de dizer quem é que vai pagar essa investigação aqui. Claro. Professora Maristela Basso, muito obrigado, viu, pela entrevista ao jornalismo da Nova Brasil. Uma boa semana para a senhora. Para vocês também, e eu que agradeço. A professora de Direito Internacional, conversando conosco, Maristela Basso, ela que é da Universidade de São Paulo, explicando essas ações contra o Estado de Israel e também contra líderes do Estado de Israel. São coisas diferentes.